Gente, Pai do Senhor, como foi pedido, né, semana passada, sugerido, né, pelo nosso irmão Eduardo, vamos iniciar uma breve oração para que Deus possa abençoar esse estudo aí, que o Senhor ele nos ilumine aí na contribuição. Eu confesso que eu estou extremamente cansado, mas não poderia deixar de participar desse compromisso aí que a gente decidiu, né, entrar e com muito gosto e com muito prazer, né? Enfim, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem nos instrui, quem nos ensina, é o Senhor quem nos dá o direcionamento. E eu peço ao Senhor para que abra o nosso entendimento nessa noite. Nós vamos falar um pouquinho da Tua palavra, que o Senhor possa despertar em mais corações e desejo por aprender da Tua palavra, por falar da Tua palavra, por discutir sobre a Tua palavra, que o Senhor possa abençoar poderosamente aqueles que já estão nesse grupo, que estão aqui, que vão participar dessa reunião de hoje, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Amém. Vamos lá, então. Mateus, capítulo de número 13. Eu estou com uma nova organização aqui na minha mesa, e aí eu estou sentindo que estou com pouco espaço, mas vamos lá. Mateus, capítulo 13, a gente terminou, né, o capítulo 12 na semana passada, Abimael concluiu aí. E o fim do capítulo 12, o contexto dele, é um contexto de não aceitação à mensagem de Jesus. Jesus, ele prega a respeito do reino de Deus, ele vem, né, desde lá dos primeiros capítulos com o Sermão do Monte, né, nos capítulos 5, 6 e 7. Jesus, ele continua falando dessa mensagem do reino e quando chega no capítulo 12, após Jesus efetuar aquele milagre ali, né, da expulsão de demônios, o, o povo começa a falar que ele estava fazendo aquilo por conta do poder de Beelzebul. Então, assim, não aceitam a Jesus, não aceitam a mensagem de Jesus, tanto é que Jesus ele chega a repreender eles, falando que aquilo era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Enfim, é nesse contexto agora que Jesus se assenta, né, com, junto ao mar e ele começa a ensinar. Só que o ensino dele agora ele muda a metodologia, né? Se antes ele falava abertamente, nós vemos aí no versículo 2, diz assim: e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Lembrando aqui que essa praia aqui não é esse mar, né? Não é um mar de água salgada, né? Jesus não tá num mar de água salgada, apesar de chamar mar, era água, provavelmente água doce, né? E no versículo 3, Mateus começa a narrar, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, né? O capítulo 13, ele é composto, nós vamos nos ater apenas a ele hoje, ele é composto inteiramente por parábolas, né? Por parábolas. A gente tem a parábola do semeador, tem a parábola do joio, tem a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, temos a parábola do tesouro escondido, da pérola, né, de grande valor, temos a parábola da rede, enfim, é uma metodologia nova agora que Jesus usa, né, se vê que ela é estranha até mesmo pela reação dos discípulos, né, quando a gente chega no, no versículo de número, quer ver?
versículo de número... Deixa eu me encontrar aqui, porque eu fiz a leitura pelo celular, né? Então, agora eu tô pegando a Bíblia de papel. Versículo de número 10. E, acercando-se dele os discípulos, disseram, por que lhe falas por parábolas? Nem os discípulos estavam entendendo por que Jesus estava falando daquele jeito ó, naquele momento. Então, assim, é uma metodologia nova, né? Muito provavelmente por conta da recepção ou da não recepção, né? Por meio dos religiosos ali, no capítulo 12, Jesus agora altera a mensagem e ele começa a ensinar por parábolas, até mesmo para cumprir, né, aquilo que foi escrito por Isaías lá, mas nós vamos ver isso mais à frente. No versículo 4, ele inicia a primeira parábola, e ele diz, no próprio versículo 3, né, eis que o semeador saiu a semear. Novamente, lembrando aquilo que eu até comentei em aulas anteriores, né? Jesus sempre utilizava de coisas do cotidiano, de histórias do cotidiano, de exemplos do cotidiano para ensinar algo, ou seja, algo que estava na vista do povo, algo que estava ao alcance do povo. Jesus sempre foi muito didático, né? Apesar de que a gente vai ver que em alguns momentos desse ensinamento aqui por parábolas, é, o êxito não é completo, né? Mas a gente vai comentar mais a respeito disso um pouco mais à frente. Saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram, né? E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Essa parábola que Jesus conta, ele termina com: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que acontece? Os discípulos viajam nessa nova metodologia. Eles, no versículo 10, eles vão e falam, mas por que está falando, você fala com eles por parábolas? Aí ele responde, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então, Jesus, ele vê essa recusa desses homens e ele fala assim, já que eles recusaram, a eles não vai ser dado, a eles não vai ser entregue, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Engraçado, né? Aquele que não tem, já não tem. Até aquilo que tem lhe será tirado. Então, Jesus ele vai mostrando para os discípulos o porquê de ele não falar mais abertamente para aqueles homens, já que eles estavam recusando essa mensagem, né? Por isso eles falam por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia do profeta Isaías. Aqui Mateus já começa a dizer e registrar um relato de Isaías, né? Se não me engano, Isaías capítulo 6. Lá no capítulo 6 de Isaías, Isaías diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam e eu os curo.
Então, eles não estavam permitindo aquilo. Jesus, ele não arromba corações, né? Ele não arromba a casa de ninguém. Assim como está lá em Apocalipse, ele bate. Quem abrir, ele entra, né? Mas ele não arromba a porta. Ele não tira a liberdade de escolha da pessoa. A gente prega a mensagem, Jesus prega a mensagem, Jesus anuncia a mensagem. Mas quem não quis ouvir, ele não vai obrigar essa pessoa a aceitar aquela mensagem. Ela tem a opção. Mas, da mesma forma, ele não fica jogando aquilo que é proveitoso para eles. Ele começa a falar agora uma espécie de códigos, né? A parábola nada mais é do que fazer-se uma comparação, colocar lado a lado. E, olhando esses versículos que nós lemos aqui, fica claro que a intenção de Jesus com parábolas, ao ensinar por parábolas, eu vou falar a todos, vou continuar falando a todos, mas vocês que aceitaram esse evangelho, que aceitaram esse mistério do reino dos céus, a vocês vai ser entregue o entendimento. Aqueles que ouvirem e não entenderem do recebimento dessa mensagem, eles não vão entender. Só que acontece o seguinte, então repito, ele conta por parábolas para que os discípulos entendessem e os religiosos, os fariseus, os escribas, aqueles que estavam rodeando ali, não entendessem. Só que o que acontece? Os fariseus não entendem, os escribas não entendem. Mas, além dos fariseus e dos escribas não entenderem, os próprios discípulos também não entendem. Então, assim, ele conta por parábolas, e aí depois os discípulos viram para ele e começam a pedir para que ele explicasse as parábolas. Então, no versículo de número 17, diz assim, né? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutais, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, aí Jesus ele começa a explicar a parábola. Ele começa a dizer o que cada um desses elementos que ele utilizou quer dizer, né? E aí ele começa a explicar. Olha só, essa semente tem um significado. Esse solo onde a semente cai também tem um significado. E é o seguinte, quando alguém ouve a palavra, né, versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, né? Ele semeia, mas as aves vêm e comem, né? Quem escuta isso não consegue assimilar, né, uma coisa com a outra. Mas aí ele vem explicando. Inclusive, as parábolas que a gente vê mais o pessoal cometendo deslizes, né, e erros de interpretação, geralmente são as parábolas que Jesus explicou o significado delas, né? Às vezes porque ele demora um pouco, assim como nós vamos ver na próxima parábola, ele demora um pouco mais para explicar, ele as pessoas leem e falam assim, começou outra parábola aqui. Então, aí ele começa a querer entender aquilo por conta, sendo que o próprio Jesus já tinha ensinado. Mas, enfim, no versículo 20, ele fala, porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Desculpa. E logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. A pessoa ouve, nossa, ficou até feliz. A pessoa escuta e fica até feliz.
até recebe essa mensagem com alegria. Porém, não tem raiz em si mesmo, antes é temporão, então chegada a angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se ofende, né? É como se a pessoa, ela recebesse a mensagem e a partir daquele momento ela achasse, opa, agora que eu recebi esse evangelho, agora que eu tenho a Jesus, agora que eu recebi a Jesus, tudo na minha vida vai ser mil maravilhas, tudo vai ser muito bom. Aí começa a verdade, né? É igual aquele testemunho, né, de um pastor aí que era jogador de futebol, que ele até fala, né? Mentiram, viu? Mentiram. Falaram que ia ser só vitória. Enfim, mentiram. Então, na hora que começa a apertar o negócio, vem angústia, vem perseguição, logo a pessoa, ela não aguenta. Obrigado. Ela não aguenta. Ela logo se ofende. O terceiro, o que foi semeado entre espinhos, a terceira explicação, né? É o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução e as riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha o contraste, né? Um recebe, todos eles ouvem a palavra, né? Ouvem a palavra, mas o primeiro vem logo um e arrebata, né? O maligno vem, muitas das vezes, infelizmente, às vezes até se utilizando das próprias pessoas que estão dentro da igreja, né? Sabe aquela pessoa que senta ao seu lado, na hora da pregação, ele quer, fala uma coisa que, o pregador está lá pregando e expondo a palavra, pregando com fervor, e o irmão está do seu lado. Isso, isso e isso. Isso e aquilo. Tomando a atenção do irmão no momento da mensagem. Né? Fazendo esse papel aqui do maligno, né? De arrebatar a mensagem, de modo que a mensagem ela foi semeada, mas logo já foi arrebatada por essa ave aí, né? Mas o segundo grupo é esse grupo que recebe com alegria, mas vem a dificuldade, vem a perseguição, ele não aguenta. O terceiro já é um pouquinho diferente, não é mais a dificuldade, não é mais a perseguição, mas são as coisas boas da vida, né? Aquilo que os olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida almeja. Vem a sedução, vem os cuidados desse mundo, vem as riquezas, e aí a pessoa fala assim, rapaz, larga disso, moço. Esse negócio aí de ficar crente sofrendo, olha só o que o mundo está oferecendo, olha só as coisas que nós podemos usufruir, olha só para os lugares que nós podemos colocar os nossos pés, olha as coisas que nós podemos assistir, e você está aí, e aí atraído por esse mal, né? O pecado ele vem numa bandeja sempre muito organizada e muito bonita, né? Aos olhos humanos, você olha assim, fala, nossa, olha que beleza, que oportunidade. E aí, esses desejos, eles são, eles sufocam a palavra, e a palavra não consegue produzir fruto nesse coração, não consegue produzir fruto nessa pessoa, né? Infelizmente, muitos cristãos têm sido esse tipo de solo, né? Tem sido esse tipo de semente, a palavra tem sido esse tipo de semente alcançando esse solo. É aquele tipo de pessoa que aquilo que Jesus recusa lá no capítulo 4, que a gente viu no deserto, Jesus ele é levado ao deserto, e aquilo que ele recusa, ele fala, não quero essas riquezas, não quero a glória que esse mundo dá. O que Cristo recusa no deserto, muita gente tem recusado a Cristo por causa dessas coisas. Por causa da glória, por causa das riquezas, por causa da sedução que tudo que o mundo oferece para essa pessoa. E aí a palavra não produz fruto nessa pessoa por conta desse querer,
amar o mundo, né? Que amar as coisas que estão no mundo. Mas nem tudo é mal, né? Apesar de ter três ambientes aí, ter três situações que são catastróficas, né? Uma que logo é arrebatado, outro que a dificuldade mata, né? Outro que as belezas, a falta, talvez a oportunidade de deleites humanos mata também, torna infrutífera a palavra. Mas agora tem um solo. E nesse solo existem três tipos, né? São três tipos de produção. Vamos ver. Versículo de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra, então, não é simplesmente uma terra boa, né? É uma boa terra. O Antônio Gilberto, ele até comenta a respeito desse tipo de uso dos termos da língua portuguesa, quando, quando se fala do bom obreiro, né? Ele citava, né? Gente, olha só, não é obreiro bom, é bom obreiro, né? Porque quando você troca o adjetivo de lugar com o sujeito, se torna advérbio, né? E aí o peso é completamente diferente. É melhor, é mil vezes preferível ser um bom obreiro do que simplesmente um obreiro bom. Então aqui ele fala a boa terra, a boa terra é maior, é melhor do que simplesmente uma terra boa, tá? Ele sempre falava isso, né? E o Antônio Gilberto, infelizmente, a gente não vê, não, os pentecostais, eles não reconhecem o nível de contribuição desse camarada para o pentecostalismo e para a evolução, né, de muitas coisas dentro da nossa denominação, Assembleia de Deus, né? Mas uma frase que ele sempre dizia também era: o português não salva o pecador, mas pode muito bem salvar a reputação do pregador. Então, não salva o pecador, o cara chegar lá e falar com eloquência, com um português aprumadinho, não vai salvar o pecador, mas salva a reputação do pregador, né? Diferente de um pregador que chega lá e não faz a leitura correta do texto, pula vírgula, enfim, não obedece às regras do português, isso acaba que não fere, pode não ferir até mesmo a mensagem, até porque, como eu disse em outras ocasiões, a Assembleia de Deus cresceu no meio de pessoas muito simples, mas a reputação do pregador ela é comprometida, né? Imagina se você convida um pregador na sua igreja, vou pregar no congresso e tal, chega lá, o camarada pula vírgula na hora da leitura, enfim, é necessário... Eliseu, eu penso que tem muita gente que mistifica isso. O camarada para pregar ele tem que ser doutor, tem que manjar dos originais, tem que entender de exegese e toda a bagagem da teologia. Não. Às vezes a pessoa tem que ter pelo menos uma noção básica de interpretação de texto e também ler o versículo de forma correta. E não precisa falar difícil. Prega com simplicidade, mas prega explicando o texto que o Espírito Santo vai trabalhar. E às vezes tem muita gente que acha que o camarada... É bom o camarada se aprofundar, mas se ele não tem aí o alcance de muitos estudos teológicos e etc., mas pelo menos que tenha pelo menos uma noção básica de língua portuguesa, de interpretação de texto, que isso vai ajudar ele muito. Eu lembro sempre daquele exemplo que até passou no Fantástico, né? Do pastor que foi até aqui na Serra, um bairro aqui da Serra, que foi e se deitou com uma das mulheres Ah, da eu vi igreja isso aí. dele, né? Porque ele leu lá que Oséias foi e toma a mulher do teu amigo, né? Do teu irmão, amigo ou irmão, e adultera. Aí o repórter fala: seria adúltera aqui? Mulher do seu amigo e adúltera? Do seu irmão e adúltera? Aí ele fica todo sem jeito. Então, assim, um acento, né? E acaba que muda todo o sentido do texto, né?
Acaba muito todo o sentido do texto. Mas, enfim, pregar simples. Eu falei isso no último domingo, eu fui a uma congregação aqui no nosso ministério, e aí eu cheguei lá, o pastor estava falando a respeito de um obreiro que ele tem lá, né? Na verdade, a igreja é pequena, então tem poucas pessoas, e aí ele falou que ele ia treinar esse camarada. Aí eu falei assim, rapaz, olha só, é pregar, bota para pregar, né? E falei com ele, falei com o rapaz, falei, pregar. Precisa você pregar aquele negócio, inventar a roda. Prega simples. Prega o cego de Jericó, prega o cego de Jericó. Cego de Jericó, né? Bartimeu. Prega o Salmo 23, prega a mulher do fluxo de sangue, mas prega a palavra. O importante é você se ater à palavra. Não precisa você querer inventar algo novo. Nessa das pessoas querem falar algo novo, sempre surge alguém falando uma besteira, né? Quer falar um negócio assim, opa, vou ver uma coisa. Imagina, hein? Vamos colocar aí 500 anos de reforma, né? O camarada falava assim: eu vou ver um negócio nesse texto aqui que ninguém nunca viu. Vamos lá. A chance de sair uma besteira é muito grande. É lógico que o Espírito Santo ele pode vir e revelar a pessoa, né? Hoje Mostrar esses algo ali, uma camaradas parece que esse aplicação negócio de específica, revelação nova. até mesmo por conta da realidade da igreja, né? Uma igreja que o camarada vai lá e fala assim: vou pregar no Salmo 23 aqui. A, a revelação que Deus dá a respeito daquele texto e a exposição que ele faz a respeito de um texto para uma igreja, o mesmo Espírito Santo pode revelar isso a outra pessoa de uma outra maneira, né? Aqui você vai revelar mais a parte do Senhor, o Senhor, ele é Senhor. No outro, o Espírito Santo vai lá e fala, se atenha na parte do pastor, porque essa igreja, por causa da necessidade de cada igreja, né? A gente mesmo percebe isso, a gente que prega, a gente percebe que às vezes a gente pega o mesmo esboço e na hora que a gente começa a pregar, o Espírito Santo ele vai direcionando e às vezes até as aplicações você fala assim, irmãos, eu tava querendo aplicar em tal rumo, mas o Espírito Santo está levando para outro. Então, assim, o Espírito Santo conhece a necessidade da noiva dele, né? Conhece a necessidade da igreja, da noiva de Cristo. Então, aqui, vamos voltar aqui. No versículo 23, eu vou terminar aqui, aí eu abro para vocês comentarem. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então, dá fruto. E um produz 100, o outro 60 e outro 30. Então, assim, não é simplesmente ouvir, né? Não é simplesmente ouvir, é necessário compreender. Ele coloca como aquele que ouve, essa é a boa terra. Aquela terra que ouve, aquela terra que compreende, mas também não para aí, né? É uma terra que frutifica. Então, se você quer saber se uma pessoa é terra boa ou não, pela árvore nós vamos conhecer pelos frutos, né? Nós vamos conhecer a árvore. Nesse texto aqui, pelo produzir da terra, nós vamos saber se a terra é boa. Vamos saber se o negócio ali tá bom, se é pedregais, né? Se é uma terra arenosa, se é um asfalto, se é uma terra rasa. Nós vamos descobrir como isso por cada uma das reações que se tem ao receber a palavra, né? E o que é interessante aqui é a produção não é igual. Existe aquela terra que vai produzir 100 por 1. Ao mesmo tempo, existe aquela terra que vai produzir 60 por 1. E também tem aqueles que produzem 30 por 1. Infelizmente, nós temos a tendência de nos acostumarmos com o 30 por 1, né? Nós que somos terra boa, às vezes boa terra, né? Às vezes essa terra que nós somos, ela tem todo o potencial para produzir 100 por 1.
mas a gente se contenta com o quê? Em vez de ser uma boa terra, de ser apenas uma terra boa, né? Ó, o irmão está produzindo, ó, o irmão está fazendo, sendo que poderíamos fazer muito mais, né? Fazer muito mais, mas se contenta. Se eu não me engano, faz um tempo já que eu li, eu acredito que seja do A.W. Tozer. Ele chega a comentar a respeito desses tipos de cristão, e ele coloca cristãos, né? Cristãos 30, cristãos 60 e cristãos 100, no sentido de que nós precisamos buscar uma melhora. Se você já é um cristão 30 por 1, procure evoluir para um 60 por 1. Se você já é um cristão 60 por 1, procure evoluir para ser um cristão 100 por 1, né? Para que produza realmente frutos. Apesar destas obras, desses frutos, né? Eu acho interessante isso. Nós não somos, as obras elas não nos salvam, mas quem é salvo produz boas obras. Para isso nós fomos chamados, né? Para as boas obras. Então, que nós possamos, eu vou me ater bastante nesse versículo 23, que nós possamos procurar essa evolução. Se hoje tem uma aplicação aqui nesse capítulo que eu quero destacar, é essa, né? Que nós possamos não nos contentar em ser um 30 por 1. Tá produzindo, irmão, eu tô produzindo, tô fazendo, tô conseguindo. Mas dá para melhorar? Dá para fazer mais? Dá para produzir mais? Não desperdice o potencial dessa terra. Não desperdice o potencial da sua terra. A semente é a mesma, observe, a semente é a mesma. Mas a produção aqui, ó, depende da terra. Então, que nós possamos produzir frutos. Então, Jesus, ele começa, ele conta essa parábola aí, já explica ela para os discípulos, né, visto que eles não compreenderam o que Jesus tinha falado, de forma que são esses 4 tipos de solos aí, né? Sendo um deles bom, e dentre esse bom, temos 3 categorias aí que a gente precisa ficar atento. Algum comentário, gente, nessa parte do sermão, eu vou trocar algumas palavras, porque eu estou muito cansado. Na parábola do semeador? Comenta aí, gente. Lael, fala aí. Eduardo. Pois é interessante que a liderança da igreja, né, os pastores, geralmente grande parte do que eles fazem no sentido da exposição da palavra, geralmente grande parte cai junto ao caminho, em ouvidos surdos, corações teimosos, e até a mente assim meio que entorpecida. Mas aí esse líder, ele tenta outra vez, e mais uma vez, e outra vez de novo, até tentar com que essa palavra venha de fato penetrar nessa pessoa. Então, essa é a vida pastoral, é um bom trabalho, mas também é um trabalho muito difícil. Essa questão da inserir a palavra, né, em alguém e insistir até que esse alguém absorva. E interessante é que o cão está todo tempo atuando, né? Acho que vai começar a partir de agora. Está todo tempo atuando. É tirando, é seduzindo. Tamanho a importância que a palavra tem, e ele sabe disso, por isso que ele faz esse atentado o tempo todo para tentar atrapalhar as pessoas serem alcançadas pela palavra, né? Ele vem tentando sufocar de toda maneira, né? Uma estratégia que a gente vê que Paulo chega a falar com Timóteo, né? Que nos últimos dias seriam tempos trabalhosos, né? E que viriam muitos e que iam começar a colocar
coisas erradas e ensinar aquilo. Às vezes a gente, da igreja local, a gente passa ali anos, né, tentando ensinar o abençoado, tentando instruir o abençoado, e às vezes vem uma pessoa de fora e em uma pregação consegue desfazer tudo aquilo que aquele camarada estava se esforçando. Pastor local ali suando com o abençoado, né, do membro, Essa situação aí é complicada, viu? e aí vem um filho do diabo e traz um problemão para a igreja dentro disso aí. Mas são semeadores de semente ruim, né? Vem na lavoura e taca. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, que nós possamos ser uma boa terra. Nós possamos receber essa semente e frutificar. Não se contenta com 30, não se contenta com 60. Procure sempre ser um cristão que produza o melhor, tá? O melhor, não o melhor de todos, mas o seu melhor. Pelo menos o seu melhor. De forma que você saia e possa terminar essa jornada aqui e falar, realmente, o que eu produzi foi ouro, foi prata, foram pedras preciosas. Essa questão aí da semeadura da palavra, Eliseu, o Lael até enfatizou bem aí. O Lael de igreja, ele sabe muito bem a situação. Eu não sou dirigente de igreja, mas sou filho de dirigente. Eu acompanho como é que é a situação. A gente tem que observar bem, principalmente os dirigentes, que tipo de pregador que você vai trazer para subir no púlpito da sua igreja, da igreja que você tá liderando, para pregar. Porque eu vou te falar uma coisa, tem camarada que vem e prega tanta asneira que aí o dirigente tem que desfazer tudo no culto de quarta-feira, porque o cara falou tanta besteira. E tem uma coisa, é difícil o povo absorver a verdade, aquilo que é bom. Isso, Mas realmente. o camarada pregou uma heresia, o povo pega assim no estalar de dedo, sabe? E aí lá vai o dirigente suar para explicar aquela situação, desfazer aquilo, e é um trabalho. Então, os pastores, os dirigentes têm que ter muito cuidado, tem que ser criterioso mesmo, seja enjoado. Às vezes até rotulam o meu pai como um enjoado, mas tem que ser mesmo. Ele, antes de trazer o pregador, ele puxa a ficha, quer saber de onde é, de quem que é filho, como é que é o proceder, como é que prega, e tem que ser assim, porque tem gente que traz um pregador às cegas e ele não sabe o perigo que corre em fazer isso. Você entrega o rebanho a uma pessoa que simplesmente você não conhece. Eu conheço alguém que ouviu ele pregar e pediu para poder fazer a gente. Não, aí, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, tem esse negócio de, deixa pregar porque é meu amigo. Não vai com essa onda, não. Amigo, né? Eu já vi muita gente deixar pregar por causa da questão de amizade. Não, é amigo do irmão da igreja, então eu vou deixar vir porque é amigo dele. E às vezes o camarada é um herege daquele de quinta categoria. Vem faz uma... Aqui o que acontece muito é a questão da pessoa ver a outra pregando. Então, por exemplo, vou numa igreja fazer uma visita, chego lá, vejo um pregador, meu irmão, que pregador. Só que eu tinha um pastor que ele sempre falava isso. Às vezes aquele pregador é um pregador de uma mensagem só. Então, tipo assim, naquele dia, você pegou ele no dia que ele estava... E geralmente acontece assim. Quando o camarada vai numa igreja assim, que é diferente e tal, o que ele faz? Ele prega a melhor mensagem dele. É natural. Você vai a primeira vez, você fala assim, tenho entre 3 aqui para... Vou pregar que eu tenho mais... Aí o camarada vai... Aí você fala assim, vou chamar esse camarada para o congresso. Aí na hora que chama no congresso, fala assim, não é o mesmo pregador não, que eu vi lá pregando naquele dia lá, e esse aqui não é o mesmo não. Mas enfim, aí o pastor, até falecido ele, pastor Jair, ele sempre falava,
vai chamar um pregador que você não conhece, que você não tem contato, que você não comeu, né, pelo menos 1 quilo de sal junto com ele ainda, pelo menos que você tenha visto ele pregar umas 2 ou 3 vezes. Né? Sim. Porque às vezes o camarada erra 99 e acerta uma. Aqui você viu, foi essa uma que ele acertou. Aí, e aí você fala assim, não, pastor, pode trazer, que eu vi ele pregando. O irmão é Bíblia pura, o irmão pregou lá, é na palavra. E às vezes é a única mensagem que ele copiou do YouTube é aquela. O resto, Rapaz, o eu me resto lembro uma época aqui, tudo do TikTok. no campo de Braço do Rio, apareceu um camarada aqui, e ele era tirado a teólogo, mas na época eu era novo, não era preguiçoso para estudar, mas depois, agora que a gente começa a aprender um pouquinho, a gente vai vendo. Ele aprendeu assim uns termos teológicos, sabe? É aquele camarada que decora. Ele decorou algumas coisinhas da teologia e subia no púlpito e falava aqueles termos tudo. Aí o pessoal falava: uau, o cara é teólogo, o cara é o cara. E ele pregava 3 mensagens, ele só tinha 3 mensagens, não pregava mais nada. Ele pregava 3 mensagens e assim, era decorado. Ele só lia o versículo, fechava a Bíblia e ele já tinha aquilo tudo decorado. Então o camarada era um farsante. E no fim, para resumir a história desse cara, ele teve que sair fugindo daqui de Braço do Rio porque ele estava bebendo, estava fumando, estava usando droga e indo para cima do povo para pregar aquilo que ele decorou. E tem gente que se rende para isso, tá? A pessoa subiu no púlpito, saúde os irmãos, aí o camarada solta um Paracletos. Opa! Tá, meu irmão, Paracletos. Eita, gostei desse pregador. Ou o irmão. E o engraçado, ele era cheio de termos, assim. Quem não conhece fala, rapaz, esse cara é doutor, ele é doutor, ele nunca nem tinha se sentado para estudar teologia, ele é doutor. Que nada. Segundo a antropologia bíblica. É complicado. E com o passar do tempo, o pessoal, a igreja começou a perceber que ele só tinha 3 mensagens. Ele não pregava mais nenhuma outra, era só 3 mensagens. 3 mensagens. Num culto ele pregava uma, no outro ele pregava outra, no outro ele pregava outra. Aí ele voltava a repetir a primeira. Eu sinceramente eu não vejo problema da pessoa se tipo assim ter aquela afinidade com um tema mais. Igual, por exemplo, eu sou muito apegado a tem alguns temas que eu gosto muito de pregar. Então, assim, se eu for à igreja de alguém, é a primeira vez, muito provavelmente eu vou pregar nenhum desses temas. Ou eu vou falar do inferno, ou eu vou falar da crucificação, ou eu vou falar do arrebatamento. São os 3 temas, assim, que eu gosto de falar, né? Mas, igual, por exemplo, o Jonathan Edwards foi um pregador que praticamente só pregava um sermão, né? Tanto é que tem gente que chama ele do pregador de um sermão só. O problema é quando isso se resume a uma preguiça, né? O camarada pregou, já tem, igual você falou, já tem tudo aquilo decorado, aí ele fala bem assim, não vou estudar mais, não vou procurar mais, não vou me Pregação de aprofundar mais, micro-ondas. deu certo isso aqui, deu certo numa igreja, vou tentar isso mesmo na outra, né? Aí o camarada já sabe até o momento da mensagem que ele vai falar em língua estranha, já sabe o momento que ele Isso, vai, tudo programadinho. na hora que ele vai ver o anjo, Aí, onde vão estar as asas dos anjos, ele já sabe tudo. Você falar que chegou, meu irmão, chegou na igreja e falar, irmãos, eis que estou vendo um anjo entrando por esta porta. Você falar que Jesus entrou, até que não dá muito efeito, não, mas fala que é um anjo. E na sua mão tem uma bandeja. Aí os Não, irmãos. aí tem uns que piram. Você só não pode falar, em cima da bandeja tem uma cabeça, aí os irmãos saem tudo correndo. Parábola do joio, vamos lá. Vou correr aqui, e aí a gente só. A gente vai até o versículo 30, e depois, na próxima semana, a gente retoma do 24 de novo, e continua, porque a explicação dele tem também, né? Jesus explica, mas explica só depois do versículo 36. E propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo,
semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Como eu disse, a explicação para esse texto está na própria fala de Jesus, né? Nós vamos deixar para a semana que vem, não vai dar tempo mesmo de concluir tudo hoje. Como eu falei, eu tô bem cansado já. Jesus, ele novamente usando essa linguagem da agricultura, né? Ele vem com a linguagem de agricultura. E esse texto, eu acredito que seja a parábola que o pessoal mais comete equívocos. A parábola do joio, dentre todas as parábolas, né, que eu vejo, talvez a que eu já ouvi mais diferentes interpretações ou diferentes entendimentos de uma parábola, essa bate de frente com a parábola das 10 virgens. Porque o que tem de interpretação do entendimento desse texto e da parábola das 10 virgens, cada vez que eu escuto um camarada pregar, é uma coisa diferente. O camarada pega, não, olha, aqui o joio é isso, aqui o trigo é isso, a semente é isso, e aí a pessoa ela vai construindo da própria cabeça dela. Sendo que lá na frente Jesus já falou, gente, olha só, eu sei exatamente, ó, quem é que semeia, quem é que... Então, assim, vou deixar esse gostinho aí para a semana que vem. E aí a gente conclui o capítulo 13. Eu, sinceramente, quando eu comecei a ler, eu imaginei que eu conseguiria terminar todo o capítulo 13 hoje, mas acho que é uma parábola interessante da gente falar, e como eu estou bem cansado, às vezes eu fico sendo um pouco prolixo naquilo que estou falando, né? Repetindo uma coisa várias vezes. Enfim, se for para resumir a aula de hoje, essa exposição de hoje, que seja o versículo 23, que nós possamos melhorar, tá? Se você é um cristão 30, produz 30 por 1, se esforce para ser um cristão 60, 100. Se você é um cristão 60, se esforce. Se você é um cristão 100, se esforce para continuar sendo um cristão que produz muito, muito fruto. Amém? Algum comentário, gente? Dúvida? Pode falar aí. Na semana anterior, a gente ficou com uma dúvida a respeito de um assunto e nós estamos debruçados nele por enquanto ainda, né? Então, vou até deixar aí no ar, para quem não estava semana passada, a respeito do dia, é uma interpretação, né, sobre o dia em que Jesus morreu, né? Baseado no texto, nos textos bíblicos, existem basicamente duas interpretações. A primeira é de que Jesus morreu na sexta-feira. Acredito que essa seja até mais comum. Morreu na sexta, às 3 horas, né, por volta das 3 horas, e ressuscitou na manhã de domingo. E a outra interpretação
baseado no texto, por isso que a gente está falando, no texto de Mateus, do capítulo 12, né, que ele fala assim que não ia dar sinais, e que o único sinal seria o que foi dado, o mesmo do profeta Jonas, né, que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, né, Jesus também ficaria, né, e aí por entender ser literal esses 3 dias e 3 noites, uma outra linha acredita que Jesus morreu, na verdade, na quinta-feira, que aí se completa certinho os 3 dias e 3 noites, né? O dia da quinta, o dia da quinta, a noite de quinta para sexta, o dia da sexta, a noite de sexta para sábado, o dia do sábado e a noite do sábado para o domingo. Então, completando 3 dias e 3 noites, né? Mas aí a gente não concluiu, ficamos o Mael falou que ia dar uma pesquisada melhor, eu também vou dar uma pesquisada melhor, e agora deixo para vocês também, para vocês pensarem um pouquinho nisso aí. Jesus morreu na Lá quinta, também. Coloca lá para pesquisar aí. é isso aí, na quinta ou na sexta, né? O texto pelo qual a gente ficou no sentido de ficar um tempinho, né? A respeito de quantos dias, foi o versículo 40 do capítulo 12, tá bom? Mateus 12, 40, que diz, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, para se acreditar que é na sexta, esse texto não pode ser literal. Para acreditar que seja esse texto literal, Jesus tem que morrer na quinta. E aí, vou deixar vocês pensarem aí nas duas interpretações, já que não é uma doutrina para salvação, mas dá para a gente discutir bastante aí. Beleza, gente? Agradeço, peço desculpa pelos minutinhos, os 5 minutinhos que eu atrasei, e pelo cansaço também. Estou bem cansado, confesso. Já estou falando isso umas 1000 vezes, né? Mas, enfim. Alguma dúvida, gente? Alguma participação, contribuição aí? Basicamente, nós ficamos até o versículo que finaliza a parábola do semeador, tá bom? Na semana que vem, a gente retoma a parábola do joio, e explica ela, né? Não vou ler novamente, já lemos hoje, mas nós retomamos aí e já explicamos cada um dos versículos, a partir do versículo 36. Beleza, gente? Por mim, tudo bem. Então, dito Beleza, isso, beleza. agradeço. Pronto, né?